Que eu tava doente, passando mal semana passada inteira. Eu tava até enclausurado até hoje, né, enclausurado, trancado dentro do quarto, porque tava com suspeita de Covid. Aí hoje eu fiz o teste, né, que para dar uma eficácia maior só depois de 7 dias. Depois começou a ter os sintomas. Então hoje eu fiz o teste e deu negativo. Mas graças a Deus já estou melhor. Aí hoje a gente vai fazer essa reposição dessa aula aí de sexta-feira e sexta-feira a gente tem aula novamente, né? Bom, então vamos lá. Vou botar para compartilhar aqui a aula de hoje. Bom, estão conseguindo ver o slide aí? Apareceu aí para vocês? Tecido sanguíneo? Apareceu? Que eu não consigo. Responde alguém. Pode responder aí no microfone aí. Sim. Apareceu. Beleza. Show. Então vamos lá. Não esqueçam, ó, de me adicionar no YouTube, deixar o seu like, deixar se inscrever, marcar o sininho, entendeu? Vou virar youtuber agora. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tecido sanguíneo, tá? O tecido sanguíneo, o que acontece? O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo, mas a gente vai falar dele um pouquinho separado, tá? É um pouquinho mais aprofundado, porque é um tecido que ele tem algumas certas características, até por ser um tecido líquido, tá? Um tecido de transporte de nutrientes. Então, vamos lá. O sangue circula pelo corpo, distribuindo alimento, gás, oxigênio, hormônios, enquanto recolhe gás carbônico e excretas produzidos no metabolismo celular. Bom, então vamos lá. Então, aqui no sangue nós vamos ter os elementos do sangue, né, os chamados elementos figurados. Isso quem são? São as células do sangue, né, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? Esses glóbulos vermelhos, que são as hemácias, elas vão fazer ali a distribuição do oxigênio e dos nutrientes. Os glóbulos brancos são células de defesa e as plaquetas, né, são células que vão atuar na coagulação sanguínea, evitando hemorragia e tudo mais. E, em contrapartida, no sangue também, depois vai ser absorvido o que? O gás carbônico, que é para ser eliminado, e as excretas produzidas no metabolismo celular. Então, as excretas são consideradas excretas aquilo que é retirado da corrente sanguínea e é jogado fora, tá? Então, por exemplo, as fezes, elas não são consideradas como excretas, tá? Então, quando a gente fala, normalmente, quando a gente tem uma aula sobre sistema excretor, tá? Ele não você não tem as fezes relacionadas com o sistema excretor, porque as fezes, elas não passam por dentro da corrente sanguínea. Então, um alimento que passa por dentro do tubo digestório, aquele alimento é digerido, os nutrientes são absorvidos e o que resta é eliminado. Então, não passa por dentro da corrente sanguínea. Então, como não passa por dentro da corrente sanguínea, as fezes não são consideradas excretas. É considerada excreta quem? A urina, o suor, o gás carbônico na expiração, né? Quando a gente está respirando, a gente elimina o gás carbônico. Então, são o quê? São substâncias que saíram, de certa forma, eles foram filtrados do sangue, tá? Então, as fezes não são. Bom, então a composição do sangue. Então, o sangue ele é dividido em plasma, que é uma matriz extracelular, ou seja, é um líquido que está fora da célula, o plasma, e os elementos figurados, são as hemácias, os leucócitos e plaquetas. Tá? As hemácias são os glóbulos vermelhos, ou também chamados de eritrócitos, e os leucócitos são os glóbulos brancos. Tá? Aí você vai falar, professor, você não falou macrófago? Sim, macrófago é um tipo de leucócito, tá, gente? São células de defesa. E a gente vai ver que os leucócitos,
eles se diferenciam em vários outros tipos de células diferentes. Então, isso daqui são as células que a gente vai encontrar lá quando a gente pega um hemograma. A gente faz um exame de sangue e vê lá no hemograma, aí tem lá hemácias, né, eritrócito, leucócito, monócito, eosinófilo, basófilo. São tipos de células diferentes que tem no sangue, mas que pertencem a esse grupo. O grupo das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que é para o transporte de nutriente e oxigênio, grupo dos anticorpos, que são os glóbulos brancos, e o grupo, na verdade não é o grupo, né, são as plaquetas. A plaqueta não tem subdivisão, são plaquetas mesmo, que está relacionado com a coagulação sanguínea. Então aqui nós temos o tecido hematopoético. O tecido hematopoético é o tecido que dá origem às células do sangue. E a gente vai encontrar esse tecido hematopoético dentro de uma grande quantidade de ossos, tá? Na medula óssea. Então, dentro da medula óssea, que nós encontramos em alguns ossos, ele vai estar produzindo esse tipo de tecido, que é o tecido hematopoético. Então, quando a gente fala de medula óssea, a gente fala da medula que existe dentro dos ossos, e não a medula espinhal. Porque às vezes quando a gente fala de medula óssea, a pessoa pensa logo que é da medula espinhal, lá da coluna, tá? E não. Aqui, ó, como a foto vocês podem ver na foto, a medula óssea no osso da bacia, como popularmente chamado de osso da bacia, né, que é o ilíaco. Então tem no fêmur também, vai ter essa medula óssea, e a partir dessa medula óssea que são produzidas essas células, tá? No embrião, os principais locais de produção das células sanguíneas são o fígado e o baço, tá? O baço que fica aqui, né, que muita gente às vezes pensa que não tem função nenhuma, ele vai ter uma certa função nessa parte, principalmente do sistema imune, tá, gente? Que a gente vai ver. Então, a medula óssea. A medula óssea, ela vai produzir as famosas células-tronco, né? E muita gente já ouviu falar de células-tronco, experimentos com células-tronco. E o que são células-tronco? Células-tronco são células capazes de se diferenciar em várias outras células. Então, as células-tronco embrionárias, que são as células que formam o embrião, lá na formação do embrião, são chamadas células-tronco totipotentes. O que significa? Elas conseguem se modificar em qualquer tipo de célula do corpo. E a pesquisa em cima dessas células-tronco se deve ao fato de, dali, você conseguir curar algumas doenças. Como, por exemplo, alguém que está com algum problema de paralisia, né, e futuramente uma possibilidade de criar um órgão para transplante. Existe essa possibilidade? Existe, já que aquela célula ali, tronco embrionária, ela tem essa capacidade de se transformar em qualquer outro tipo. Então, aqui na medula óssea, nós vamos ter dois tipos de célula-tronco. Tá? A célula-tronco mieloide, tá, que vai produzir as hemácias, as plaquetas e a maioria dos leucócitos. Então, a célula-tronco mieloide, ela vai produzir a maioria das células, dos componentes figurados do sangue, tá? Então, aqui, ó, os leucócitos que ela vai produzir são os basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos. Isso aqui tudo são tipos de células que são pesquisados quando a gente faz um exame de hemograma. E a mudança, a alteração nesses tipos de célula pelo hemograma que vai identificar se você tem alguma doença ou não. E temos a célula-tronco linfóide. A linfóide, ela vai produzir os linfócitos, os leucócitos, que são os linfócitos B e T, tá? Que a gente já vai ver a função desses dois linfócitos, mas esses linfócitos estão diretamente ligados na produção de anticorpos, tá? Então, ó, as células precursoras dos linfócitos T migram para o timo, onde finalizam a sua diferenciação. Então, o timo
que é uma outra estrutura, que é essa aqui, ó, localizada aqui no peito. Ali dentro é onde vai haver a maior diferenciação dessas células. Então, voltando aqui, ó, temos a medula óssea. Então, a medula óssea, ela possui células-tronco pluripotentes, aí já não são totipotentes, tá? Totipotente pode se transformar em qualquer uma. A pluripotente, ela tem uma certa... como é que se diz? A pluripotente, ela pode virar qualquer célula do tecido sanguíneo. E aqui depois, ela pode se tornar uma célula tronco mieloide, multipotente, porque ela vira vários tipos de células diferentes, tá? Mas aí somente as células do tecido mieloide, ou células tronco linfóide, também multipotente, porque pode se transformar em 2 tipos. Então aqui, ó, nós temos vários tipos de células. Nós vamos ter o macrófago, o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, os eritrócitos e as plaquetas. E aqui o linfócito B e o linfócito T. Então, tecidos linfóides. Tecidos como o timo, onde se concentram linfócitos em formação ou em amadurecimento, são denominados tecidos linfóides. Então, lá no timo, onde ocorre o amadurecimento, tá? Eles são chamados de tecidos linfóides. São encontrados no fígado do embrião, na medula óssea e nos linfonodos. Então, os linfonodos é isso aqui, ó. Antes de a gente passar, deixa eu falar isso aqui. O tecido linfóide está sempre associado a vasos do sistema linfático. Então, nós temos 2 tipos de sistema de transporte líquido, que é a circulação, tá? O tecido sanguíneo, os vasos sanguíneos, e o sistema linfático, onde possui a linfa, um fluido que se difere do sangue por não apresentar hemácias. Então, a linfa não tem hemácias. Então, ela vai ter ali dentro o quê? Os anticorpos. E os linfonodos são isso aqui, são essas bolinhas que a gente tem, não é só de um lado do corpo, tá, gente? É que aqui é o desenho para poder não aparecer. Então, essas bolinhas aqui, esses vasos, são os vasos do sistema linfóide. Então, a linfa passa aqui dentro com os anticorpos. E ela fica nessas bolinhas aqui, são os linfonodos, e se amadurece. Aqui nos linfonodos, no baço e no timo. Ela amadurece. Então, os anticorpos eles ficam maduros aqui dentro. Então, é por isso que, às vezes, quando a gente está com algum tipo de infecção, dependendo do tipo de infecção, às vezes a gente nem percebe a infecção, mas percebe uma dor embaixo do braço. A gente percebe, às vezes, uma dorzinha embaixo do braço, e quando coloca, parece que tem uma bolinha embaixo do braço, inchada, doendo. O que acontece? Aquilo dali é um linfonodo que ele está amadurecendo anticorpos. Às vezes você está com uma infecção e nem sabe, e aquele linfonodo ele está produzindo anticorpos, então ele fica inchado. Aquilo ali não é uma doença, não é nada, não. Às vezes na garganta também, aqui em volta aqui da garganta, também acontece isso, tá? Você sente aquela dorzinha, sente aquilo ali um pouco mais inchado, mas na verdade é o quê? São os linfonodos que estão produzindo anticorpos para eliminar um corpo estranho. Então, o seu sistema de defesa atuando ali. Bom, então aqui nós temos o plasma sanguíneo. Então, o plasma sanguíneo é composto principalmente por água. Então, cerca de 90% do plasma sanguíneo é composto por água, sendo o restante constituído por proteínas, sais, minerais, né, hormônios, nutrientes, gases e excreções. Então, aqui, ó, nós temos o sangue, tá? Esse sangue ele foi separado, ele passou por um processo de centrifugação. Então, lá no laboratório, eles colocam numa máquina, e aqui embaixo acaba ficando os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e o plasma. Ele fica aqui separado. O plasma ele tem essa coloração diferente mesmo, tá, gente? Isso aqui não é só um desenho, não. O plasma tem a coloração diferente. Porque o que dá a coloração vermelha ao sangue são as hemácias. São os glóbulos vermelhos, que absorvem ferro.
Então, o ferro faz parte da constituição dos glóbulos vermelhos. E é o ferro, o sal mineral ferro, que dá a coloração vermelha para o corpo. Então, por isso, quando a pessoa está com anemia, ela perde um pouco essa coloração. Tá? Então, aqui, ó, temos as hemácias, chamadas de eritrócitos, são células anucleadas, repletas de hemoglobina. Hemoglobina é justamente um pigmento que, à base de ferro, que absorve o oxigênio. E ela transfere esse oxigênio para as outras células e capta o gás carbônico. Aqui, tá? Eritropoiese é a formação no caso, dos eritrócitos. Então, a célula aqui, ó, a célula formada com núcleo e tudo, esse núcleo ele sai, ele é eliminado e é formado o eritrócito redondinho, porque os eritrócitos ou hemácias, elas não possuem núcleo. Aqui é a estrutura da hemoglobina. Tá? A hemoglobina, ela possui uma estrutura de cadeias peptídicas e é ela que vai segurar, vai manter o oxigênio ali e transportar esse oxigênio. Tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque isso aí não é matéria que cai para vocês. E aqui nós temos a anemia. Tá? Nós temos aqui tipos de anemia, que é baixa, pode ser baixa de produção de hemoglobina, pessoa que produz pouco. Pode ser por deficiência de ferro, a pessoa pode ter anemia, se ela tiver uma deficiência na quantidade de ferro, não se alimentar, não ingerir alimentos que contenham ferro, é o mais comum, isso acontece muito com criança. Hemorragias, então a pessoa que tem um grande período de hemorragia, que aconteceu alguma coisa, alguma doença, ou algum distúrbio no ciclo menstrual, e faz a mulher ficar menstruando durante uma boa quantidade de tempo, é uma hemorragia, então ela vai ter anemia. E temos também anemias por fatores genéticos, que é no caso, por exemplo, da anemia falciforme. A anemia falciforme, ela tem esse nome porque as hemácias, elas vão ter a forma de uma foice. Então, isso aqui é um desenho, isso aqui é uma foto de um microscópio eletrônico. Então, aqui, ó, nessa foto, a gente pode observar as hemácias saudáveis e as hemácias com a forma da foice. Essas hemácias em forma de foice, elas não têm a capacidade de absorver o ferro. E, consequentemente, também não têm essa capacidade de transmitir o oxigênio. Então, é por isso que ela causa problemas. Então, existem vários tipos de anemia falciforme, vários graus da anemia falciforme. Tem a anemia falciforme que causa a morte da pessoa com alguns anos de vida. E tem outras que não causam nada. É uma das primeiras doenças que é diagnosticada no bebê. A anemia falciforme é uma das que é diagnosticada no teste do pezinho. A gente faz o teste do pezinho assim que nasce, ali no teste do pezinho já identifica se a pessoa tem traços de anemia falciforme para poder já fazer o tratamento. Bom, aqui nós temos as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Então, essas plaquetas, elas vão ter a função de coagulação sanguínea, né, e evitar que tenha uma hemorragia. Então, as plaquetas, elas vão ali manter o sangue dentro da corrente sanguínea. Então, quando tem um corte, tem uma perfuração na pele, essas plaquetas migram para ali e fazem esse emaranhado para poder fechar e evitar essa saída. E deixa aquele sangue ali mais grosso, mais gelatinoso. Para poder, ele mais gelatinoso, ele flui menos. Então, tem pessoas que às vezes têm problema de trombose. Aqui, ó, trombócitos. O que é o problema de trombose? O problema de trombose é quando às vezes está havendo uma coagulação sanguínea. Então, o sangue está ficando mais grosso. Então, a pessoa toma anticoagulante para poder afinar o sangue, né? O sangue ficar mais fluido. Isso acontece muito, tem acontecido muito, né? Com pessoas que estão, às vezes, internadas.
Então, por exemplo, agora nesse período de Covid, pessoas às vezes internadas, fica lá internada, fica deitada, acaba gerando essa trombose e acaba tomando remédio. Alguém quer fazer uma pergunta, não? Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Oi? Eu tenho uma pergunta. Diga. Dependendo do machucado, sangra. E quando a gente consegue estancar o sangue, às vezes sai um líquidozinho, fica um pouco aqui colorido do sangue. Isso tem a ver com a coagulação? Como é que é? Repete aí que o som não ficou legal. Tipo assim, às vezes quando a gente aí sai fica um pouquinho de água. Mas tem a ver com a coagulação? Ih, rapaz, não tá dando pra escutar, não. Escreve no chat. Melhorou? Agora melhorou. Tá, é porque era por conta do fone, desculpa. Nada, A pergunta é tipo, às vezes quando a gente se machuca, fica um líquidozinho, tipo uma aguinha. Tem a ver com a coagulação? Tem e não tem. Você tá falando daquela água que sai antes, né? Uhum. Ô, Tatiane, desliga o seu áudio aí que tá dando eco. Tô falando tá saindo 2 vezes, valeu. Então, o que acontece? Quando você se machuca, né, depois começa a sair aquele líquido, ele não está ligado à coagulação. Aquele líquido, ele está ligado realmente à linfa. Tá ligado aos anticorpos que vão para ali para poder já eliminar. Porque quando você se corta, deixa eu ver se tem onde é que está. Não, está mais lá para frente. Quando você se corta alguma coisa, você vai ter a invasão de micro-organismos. Então, você tem a migração dos glóbulos brancos ali já para poder eliminar aqueles micro-organismos que estão ali na pele, que está na poeira, que está no que te cortou. Entendeu? Então, ali, aquele líquido ali já está mais relacionado com a linfa e não com as plaquetas. Não é mais para as plaquetas. As plaquetas, elas realmente coagulam e o sangue ele fica grosso. Aí fica aquela coisa meio gelatinosa. É igual quando às vezes você fura, dá um furinho só no braço e você nem viu que furou, aí quando você vai ver, tá aquela coisa meio gelatinosa ali no braço, formando aquela casquinha. Aquilo ali já é uma ação das plaquetas. Entendeu? Assim, obrigado. Bom, então vamos lá. Então, os leucócitos. Então, aqui, ó, nós temos aqui algumas fotos de leucócitos. São células esféricas e nucleadas, ou seja, possuem núcleo. Em geral, são bem maiores do que as hemácias, tá? São bem maiores, até porque elas estão relacionadas com a defesa do corpo. Então, temos aqui os tipos de leucócitos. Temos os granulócitos, que são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e os linfócitos. São os agranulócitos. Então, aqui é um desenho com as fotos deles, tá? Vocês podem ver que o maior deles aqui é o linfócito. Desculpa, o maior deles são os neutrófilos, estão aqui. Os neutrófilos, eles são células que eles atacam diretamente bactérias, tá? Eles vão atacar diretamente as bactérias, igual tá aqui, ó, os neutrófilos. A função deles é fagocitar as bactérias e outros micro-organismos. Então, quando você se machuca, ele migra, ele faz uma movimentação chamada de diapedese, onde ele vai se movimentando dentro da corrente sanguínea até ele encontrar uma passagem para poder chegar até esse micro-organismo invasor. Aqui em verde, aqui, no caso, seria uma bactéria que ele está fagocitando e dentro dele essa bactéria é digerida. Eosinófilos. Os eosinófilos é combater invasores de grande tamanho, como vermes parasitas. Então, quando a pessoa tem algum problema de verme, que são parasitas maiores, ela vai ter uma grande quantidade de produção de eosinófilos. Então, é isso que às vezes a gente vê no exame de sangue.
Então, o exame de sangue, o cara vai lá ver o exame de sangue, os eosinófilos do cara tá alto. Então, significa que ele está atacando algum tipo de parasita de vermes. Então, significa que ele está com algum verme. O médico vai e receita remédio para verme. Os basófilos ainda não têm uma função ainda bem conhecida, tá? A única coisa que sabe é que eles liberam histamina. A histamina, ela é uma substância que é muito liberada pelo sistema de defesa. A gente encontra muita histamina no sangue quando a pessoa está com alguma alergia, tá? Então, quando a pessoa tem alguma alergia, ela produz a histamina. Justamente essa histamina é um dos componentes que geram a reação alérgica. Temos aqui os monócitos. Aqui a gente tem aqui o desenho de um corte, ó, e ele vai fazendo essa movimentação chamada de diapedese até conseguir passar e chegar lá e englobar as células invasoras, como as bactérias. Então, ele engloba essas células invasoras, essas bactérias, para poder eliminar elas, para poder digerir. Aqui nós temos os linfócitos B, o que são os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, por exemplo, tá? Ou melhor, vamos começar pelo B, já que está aqui. Os linfócitos B, eles são especializados na produção de anticorpos. Então, os linfócitos B, eles produzem os anticorpos que vão atacar os micro-organismos especificamente. Então, o que quer dizer isso? Os linfócitos B, eles produzem os anticorpos que são geneticamente compatíveis com aquele tipo de organismo invasor. E, além disso, os linfócitos B, eles são chamados de células de memória, porque eles mantêm armazenado as características daquele micro-organismo invasor. E quem faz essa leitura? São os linfócitos T. Os linfócitos T auxiliadores, eles, quando entram em contato com um micro-organismo invasor, eles analisam aquele micro-organismo invasor e passam a informação para o linfócito B. Aí o linfócito B, ele produz um anticorpo e mantém e guarda, né? Guarda no drive, guarda na nuvem a informação desse anticorpo, desse micro-organismo invasor. Então, isso é o que faz a vacina. A vacina, ela é basicamente isso. A vacina, ela é um micro-organismo invasor, tá? Ou parte dele, ou ele morto, ou ele inativado, ou a toxina que causa a reação. Esse micro-organismo invasor, ele é injetado na corrente sanguínea e os linfócitos T auxiliadores, eles identificam esse micro-organismo como um micro-organismo invasor. Então, eles fazem análise do micro-organismo e passa isso para o linfócito B, que vai produzir os anticorpos. Então, quando a pessoa se infectar realmente com aquele micro-organismo invasor, o linfócito B já está pronto. Você já tem os anticorpos prontos e a pessoa não fica doente. Isso acontece com a grande maioria das doenças. Então, é por isso que praticamente a pessoa ela não se infecta 2 vezes com a mesma doença. Professor, mas eu fico resfriado várias vezes. Sim, porque cada vez que você fica resfriado com um vírus da gripe diferente. Existem milhares de vírus da gripe diferentes. Tá? Mas também existe uma dificuldade também com certos tipos de doença. Então, por exemplo, estamos vivendo o período do Covid. Então, no período do Covid, essa questão da vacinação ainda é muito difícil, ainda é muito recente. Por quê? Porque não se sabe se o Covid ele gera uma resposta de memória. Não sabe se ele gera, se as vacinas eles vão gerar essa resposta de memória. Então, já ocorreram casos no mundo, né, inclusive na China, que foi onde apareceu primeiro, teve casos de pessoas que tiveram Covid 2 vezes.
Então, eles não sabem ainda se a pessoa teve Covid 2 vezes, porque a Covid não gera uma imunidade, uma resposta de memória da imunidade, o que seria muito preocupante, né, se isso acontecer, porque aí fica muito difícil de você ter uma vacina, porque a vacina é justamente para gerar essa memória. Se o vírus não gera essa memória, né, o vírus não faz o corpo gerar essa memória, então é muito preocupante. Ou se de repente a pessoa que ficou infectada, ela pensou que estava curada, e na verdade o vírus ficou latente dentro do corpo dela, e depois de alguns meses, quando a imunidade dela baixou, o vírus se manifestou novamente. Então, no caso, a pessoa não se infectou 2 vezes, ela se infectou uma única vez. Só que ela não foi, como fala, bem curada, né? Não teve o tratamento completo. É igual, por exemplo, no Brasil, as pessoas falam assim, não sei o que, um monte de gente, uma vez outro dia eu vi uma reportagem, o cara, sobre o Covid, um monte de gente no Brasil, milhares de pessoas no Brasil morrem de tuberculose. Sim, morre de tuberculose não porque não tem um tratamento, não porque é banalizado isso, não. Simplesmente porque muita gente abandona o tratamento da tuberculose. A tuberculose ela tem um tratamento de 6 meses com antibióticos. É um tratamento bem forte. Então, são 6 meses. Só que os sintomas da tuberculose, dependendo da pessoa, do sistema imune da pessoa, esses sintomas que a pessoa tem com a tuberculose, eles desaparecem em 3, 4 meses. Aí a pessoa acha que ela está curada e ela para de tomar o remédio, ela para de fazer o tratamento. Tá? Porque é um tratamento longo, de 6 meses, metade de um ano, você fazendo aquele tratamento com remédio, a pessoa para de fazer o tratamento. Muitas vezes não tem essa informação, né? Tem a questão da ignorância científica, e a pessoa para de fazer o tratamento. Aí ela vai ter a tuberculose novamente. Aí quando tem a tuberculose novamente, essas bactérias da tuberculose elas já vão estar resistentes ao antibiótico que a pessoa estava tomando. Porque quando a pessoa está tomando antibiótico, e ela para, por isso que antibiótico a pessoa tem que tomar no horário certo, ela corre o risco de outras bactérias passarem a resistência ao antibiótico para aquela bactéria. Então, as bactérias elas trocam informações entre elas de resistência a antibiótico. Então, a pessoa está tomando ali durante 3, 4 meses antibiótico. Parou, não tem mais sintoma, não tem mais tosse, não está escarrando sangue, não está fazendo nada. Pô, estou curado da tuberculose. A pessoa para de tomar o remédio antes de fechar o tratamento. Daqui a pouco, quando vai ver, a pessoa está com tuberculose novamente. Só que todos aqueles remédios que ela tomou, se bobear, já não vão fazer mais efeito. Aí tem que ser uma outra gama de medicamentos, né? Porque aí a bactéria ela já volta mais forte. Então, é a mesma coisa aqui. Por isso que tem que ver se esses casos de reinfecção que já apareceu, já foi noticiado, tem que ver se é um caso de reinfecção da pessoa, se a pessoa se reinfectou ou se simplesmente o vírus ficou latente. Igual, por exemplo, a herpes. A herpes labial não tem cura, tá? A pessoa que tem herpes labial, o vírus da herpes, ele vai lá e ataca a boca. A imunidade da pessoa baixou, ele vai lá e ataca a boca. A imunidade subiu, o vírus ele vai para a glândula salivar e fica escondido lá dentro. Ele fica escondido. Aí a pessoa pensa que, tô curado. Não, ela não está curada. O vírus ele está escondido lá. Aí a imunidade da pessoa baixa. Normalmente, quando pega sol, isso acontece muito na praia, né? A pessoa acaba tendo a imunidade reduzida por causa do excesso de sol. Aí a imunidade baixa, aí o vírus vai de novo para os lábios e causa novamente a ferida. Mas o vírus ele está ali dentro, ele está latente. Então isso pode ser também, né, o que aconteceu com o Covid. Por isso que o cara se apareceu com a doença 2 vezes. Falo cara, mas não sei se foi um homem, se foi uma mulher, não sei. A pessoa apareceu com a doença 2 vezes. Pode ser que ela não tenha sido curada totalmente da primeira vez. Então aqui, ó. Tá. Isso aqui que são as chamadas imunoglobulinas, tá, gente?
são os anticorpos mesmo. Então, os anticorpos, o que eles fazem em si? Eles têm essas formações, tá, de ligação com o antígeno. O antígeno é justamente a parte do micro-organismo invasor que causa a doença. Então, o anticorpo, ele vai ter ligação específica com cada doença. Então, vamos dizer, de certa forma, a gente já está até falando de sistema de defesa aqui. Sistema imune. Então, é igual, por exemplo, você tem uma chave. Vamos dizer assim, vamos dizer que uma chave de casa, seja um micro-organismo invasor. Então, aquela chave, ela tem ali aqueles dentes ali que são características daquela chave. Se você pegar e quebrar um daqueles dentes, aquela chave não vai conseguir mais abrir aquela porta. Correto? Ela não vai conseguir mais se conectar. E é isso que o anticorpo faz. Ele se liga à região chamada de antígeno do micro-organismo invasor, a região que causa a doença, ela se liga ali. E conforme ela se liga, ela muda completamente aquela estrutura. Então, mudando completamente aquela estrutura, ela para de transmitir aquela toxina, ela vai parar de infectar o corpo. Então, é isso que faz o anticorpo. O anticorpo, ele se liga, por isso que ele é específico para aquele tipo de micro-organismo invasor, que eu falei, igual a chave, cada chave é específica para cada fechadura, tá? Aquelas nervulinhas, cada uma é específica, e é como se eu pegasse uma chave e colocasse lá um pedaço de massa de Durepox na chave, na ponta da chave. O que vai acontecer? Quando a chave, ela pode até entrar na fechadura, mas ela não vai conseguir abrir a fechadura porque ela não encaixa. Então, os dentes dela não encaixam, eles não fazem a abertura. E é justamente o que os anticorpos fazem. E aqui nós temos os linfócitos chamados linfócitos T citotóxicos. São células que atacam realmente outras células, principalmente células infectadas por vírus, tá? Porque o que acontece? Uma coisa é uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica ou por protozoário. Outra coisa é uma infecção por vírus. O vírus ele se instala dentro da célula. Então, por isso que normalmente quando a gente procura remédio para curar uma doença viral, não tem. Porque para você curar uma doença viral, você tem que matar a célula. Porque os vírus, eles estão dentro da célula, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus têm que estar dentro da célula. Então, para você matar o vírus, você tem que matar a célula. Então, por isso, normalmente, uma doença viral, a gente não tem remédio para matar o vírus. A gente toma remédio para evitar os sintomas. Então, a gente, quando está resfriado, a gente toma o quê? Um analgésico antitérmico, no caso a dipirona, ibuprofeno, Tilenol, são analgésicos antitérmicos. Eles passam a febre e a dor. E o próprio corpo vai eliminar. No caso aqui, as células linfócitos T citotóxicos. Eles vão pegar, eles vão eliminar esses vírus, essas células infectadas por vírus, por isso que é cito vem de célula, tóxico, então eles eliminam células, eles destruem células anormais, então células do câncer também, eles vão atacar essas células e células que estejam infectadas com vírus. E essa parte aí acabou. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ninguém tem dúvida, não? Ninguém tem pergunta? Todo mundo sabendo tudo? Posso botar na prova? Bom, gente, eu tô sem a câmera tá ligada, porque eu tô sem câmera, tá? Nesse computador que eu tô aqui tá sem câmera. Tá? Então, podemos ir para o próximo? Então, vamos para o próximo sistema, que é rapidinho e muito fácil. Opa, calma aí.
Compartilhei errado. Aqui. Bom, então agora vamos falar sobre o sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório, ele vai ser dividido basicamente em duas partes. Os pulmões e as vias respiratórias. Então, aqui nós temos os pulmões, nós temos o pulmão direito e esquerdo. Aí vocês vão falar, ué, professor, calma aí, é o contrário. Não, se você virar é porque a gente está de frente, mas esse aqui é o pulmão direito, esse aqui é o esquerdo. Como é que você sabe? Por quê? Vocês lembram que as pessoas falam que o coração fica do lado esquerdo do peito? O coração ele não fica do lado esquerdo, ele fica no meio, ele fica entre um pulmão e outro. Então tá aqui, ó. O coração ele fica nessa cavidade aqui. Só que ele tem uma região do coração voltada para o lado esquerdo. Então por isso que fala que o coração está do lado esquerdo. E justamente por causa disso é que o pulmão esquerdo ele é um pouco menor do que o pulmão direito. Então, o pulmão direito ele é dividido em 3 lóbulos. Então, esses cortezinhos aqui, eles indicam os 3 lóbulos do pulmão. E o pulmão esquerdo, ele é dividido em apenas 2, porque ele é menor. E aqui nós temos as vias respiratórias internas, tá? Porque tem as externas, que no caso, a narina e a faringe. Então, aqui temos a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, tá? E muita gente, é até interessante que muita gente com esse nome aqui, os brônquios e bronquíolos, acabam confundindo duas coisas. As pessoas confundem o que é bronquite com bronquiolite. A bronquite, ela é uma doença crônica, ou seja, igual à asma. É uma doença que a pessoa tem durante uma grande parte da vida. A bronquiolite é uma inflamação nos bronquíolos, tá? Uma inflamação nos brônquios. É uma inflamação que ocorre aqui e a pessoa faz o tratamento e fica curada da bronquiolite. Então, às vezes, a pessoa acaba tendo alguma doença, tá? Eu tô com bronquite. Não tá com bronquite. Quem tá com bronquite tem bronquite, na maioria das vezes, desde pequeno. Tá? Tem bronquite durante um grande período, vira e mexe tem crise de bronquite. Pode ter bronquiolite. Então, eu, por exemplo, eu não tenho bronquite. Já tive rinite alérgica. Tá? Quando eu era pequeno, eu sofria muito com rinite alérgica. Então, eu não tenho bronquite. Então, posso ter uma bronquiolite? Sim. Aí é uma inflamação nos brônquios, uma inflamação respiratória. Então, aqui são os pulmões, né? Como eu falei, o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Aqui embaixo, nós temos um músculo, que é o diafragma, que separa o tórax do abdômen. E esse músculo, ele está ligado, conectado no pulmão, na parte de baixo do pulmão. E aqui nós temos a pleura. A pleura é uma membrana que envolve os pulmões. Então, a pleura, na verdade, ela tem 2 cavidades, tá? Melhor, ela é são 2 camadas de membrana. Uma camada grudada nos pulmões e a outra camada está grudada nos músculos intercostais. E ela vai estar diretamente ligada à questão da inspiração e expiração. Então, aqui a gente vê melhor essa parte em branco aqui, ó, que é a pleura. Então, pode ver que aqui, ó, tem uma linha verde. Essa linha verde é a parte da pleura que está conectada nos pulmões e a linha preta, que é a parte da pleura que está conectada a esses músculos, são chamados de intercostais. Esses músculos que estão presos nas costas e nas costelas. E aqui embaixo, o diafragma. Então, vê que tem uma cavidade aqui na pleura, aqui dentro. Essa cavidade, ela é vazia, ela é oca. Então, quando o pulmão, ou melhor, quando a caixa torácica se amplia, cresce, ela puxa essa membrana que está grudada nela, em consequência, como aqui dentro é um vácuo, ela vai puxar a outra. Agora, se tiver uma perfuração na pleura,
às vezes a pessoa fala assim, entrou água na pleura. Já ouviram falar disso. Quando ocorre isso, a pessoa, esse vácuo deixa de existir. Então, mesmo os músculos abrindo, o pulmão ele não abre com grande eficácia. E a pessoa pode ter sérios problemas respiratórios e pode chegar à morte. Então, aqui nós temos as vias respiratórias, que começam nas fossas nasais, depois passa para a faringe. Lembrando que a faringe é o único órgão que participa de dois sistemas diferentes. Então, a faringe nós encontramos no sistema digestório, como nós vimos na última aula, e também vamos encontrar no sistema respiratório. Tem a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Então, começa lá nas fossas nasais, lá em cima, faringe, e aqui continuando, a laringe, traqueia, brônquios e os bronquíolos. Então, aqui já é a região mais total, tá? Então, vindo desde lá de cima, desde as narinas, tem a boca. A boca, gente, normalmente ela não é considerada do sistema respiratório. Mas a pessoa pode respirar pela boca, sem problema nenhum. Bom, na verdade, problema sim, né? Ela não pode respirar pela boca a vida inteira. Ela pode expirar, jogar fora. Tanto que quando a pessoa está fazendo alguma atividade física, correndo, caminhando, os professores de educação física, o pessoal que trabalha com educação física, fala em inspira pelo nariz e expira pela boca. Expirar. Eliminar, sim. Agora, na inalação, não. A inalação pela boca já é mais complicado e a gente vai ver aqui por quê? Porque o nariz ele tem função, ele não é só um orifício para entrar ar e produzir meleca, não. Então, vamos lá. Então, isso aqui são as regiões que faltavam aparecer lá. Lá no final dos bronquíolos, que são esses daqui, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Os alvéolos, eles são umas bolsas que eles vão aumentar e diminuir de tamanho, permitindo a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, todos os alvéolos pulmonares, eles vão ter esses vasos sanguíneos em torno deles. Tá? Todos os alvéolos vão estar repletos desses vasos sanguíneos. Então, aqui em azul, está representado a rede capilar que pobre em oxigênio. Então, o sangue ele vem pobre em oxigênio aqui, cheio de gás carbônico. Quando ele passa aqui pelos alvéolos, ele libera o gás carbônico para dentro dos alvéolos e absorve o oxigênio. E volta como sangue arterial. Tá? Aqui é sangue venoso e o sangue arterial rico em oxigênio para passar por todo o sistema do corpo e ser absorvido esse oxigênio novamente, e é esse ciclo sem fim aí. Então, ventilação. Processo através do qual o ar se movimenta para dentro e para fora dos pulmões. Então, prestem muita atenção nisso aqui. É o ar que se movimenta para dentro e para fora dos pulmões. Não somos nós que puxamos o ar. Tá, gente? Ela está relacionada à contração dos músculos e às diferenças de pressão. Então, temos aqui os movimentos de inspiração e expiração. O que acontece? Com o pulmão, temos aqui primeiro a inspiração. Quando acontece a inspiração, o diafragma, que é o músculo que está abaixo do pulmão, ele se contrai, vindo para baixo. Tá? Ele se contraindo, ele já abre o pulmão para baixo. E aqui em volta nós temos aqui esses músculos aqui chamados intercostais, que se expandem. Então, conforme eles se expandem e eles estão ligados à pleura, eles abrem o tamanho do pulmão. Então, como o pulmão ele está maior, ele cria um vácuo, ele cria um espaço dentro dele. Então, como o espaço dentro dele tem menos oxigênio do que do lado de fora, na atmosfera, então o oxigênio ele entra por diferença de pressão. Então, é o oxigênio que entra. Então, é como, eu costumo usar sempre o exemplo seguinte, vamos dizer que tenha
dentro de uma sala de aula 200 pessoas. 200 pessoas dentro de uma sala de aula pequena, apertada, com verdadeiro calor. A sala de aula ali fechada, sem ar-condicionado, janela tudo trancada. Não vamos nem levar em consideração o período de pandemia, tá, gente? Porque no período de pandemia, isso seria uma situação impossível. Aí você vai, se bem que dentro do trem é assim, né? Você abre a porta e fala que está liberado quem quiser entrar, quem quiser sair, pode. Vocês vão ficar dentro da sala ou vocês vão sair? Vocês vão sair, né? Logicamente, se você está dentro de uma sala pequena, uma sala que cabe 30, tem 200 pessoas ali dentro, está todo mundo aglomerado ali dentro, no calor, sem espaço nenhum, e a porta tiver aberta, falar quem quiser sair, pode sair a hora que quiser, o povo vai sair. A não ser que ali dentro esteja rolando o baile funk, a chopada rolando direto, né? A galera gritando sextou, 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 e que ninguém vai querer sair dali de dentro. Não é verdade? Mas caso contrário, o pessoal vai sair. Não é? Vai sair por quê? Porque do lado de fora tem mais espaço. Então você sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E na natureza é assim também. Eles seguem esse gradiente de concentração. Então o oxigênio, do lado de fora do nosso corpo, tem uma grande quantidade de oxigênio. Quando o nosso pulmão se abre, se expande, tem menos oxigênio dentro do pulmão do que do lado de fora. Então o oxigênio pega e entra. Agora, quando a gente expira, significa o quê? O diafragma relaxou. O diafragma relaxou, os músculos intercostais relaxaram. Então aumentou a pressão interna dos pulmões. Então, quando aumentou a pressão interna dos pulmões, do lado de fora tem mais espaço do que dentro. Então, o gás carbônico, no caso aqui, que a gente está eliminando, o gás carbônico ele vai sair. É isso que acontece, por exemplo, com um avião. A gente vê em filme aí, aquilo ali não é mentira, né? E muita gente fica, por que aquilo ali acontece? Você vê em filme, um avião está em grande altitude, e abre um buraquinho no avião e começa aquela enxurrada de vento saindo aquela sucção para fora. Na verdade, não tem uma sucção. Não tem nada puxando para fora. É o contrário. Porque o que acontece? Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. É por isso que as pessoas têm uma grande dificuldade de respirar conforme vai subindo. Porque conforme vai subindo, a quantidade de oxigênio do lado de fora do corpo ela vai ficando menor, até que chega um ponto em que dentro do pulmão, mesmo o pulmão na inspiração, ele vai estar com uma pressão maior aqui do que lá de fora. Então esse oxigênio não entra. Então é o que acontece onde está o avião. Então ali onde está o avião, como não tem a pressão atmosférica externa é baixa, então você não tem oxigênio. Se você ficasse, o avião viajasse com as janelas abertas, ninguém ia respirar. O avião, ele é pressurizado. O que é isso? É injetado o oxigênio dentro do avião. Então, o avião, ele tem muito oxigênio ali dentro. Então, a pressão dentro do avião, em relação ao oxigênio, é maior. É a pressão não é? Então a gente sente pressão? Não, é a pressão do nível do mar, é a pressão que a gente tem aqui, como se tivesse normal. Então, quando tem alguma abertura, todo aquele oxigênio que está dentro do avião pressurizado, ele está ali numa concentração maior, ele quer sair para onde tem a concentração menor. E nessa dele sair, ele vai sair muito rápido, ele leva tudo que tem pela frente com ele. Então ele vai empurrando todo mundo e vai puxando todo mundo. É onde acontece aquilo ali que aparece no filme, nos filmes. Aí onde às vezes tem filme que o piloto do avião ele desce o avião até chegar a uma certa altitude, em que na certa altitude a pressão atmosférica é igual dentro e do lado de fora, e aquilo ali para de acontecer. Então o ar ele entra por diferença de pressão. Então é justamente o que acontece aqui nesse instrumento aqui, que era utilizado para soprar a fogueira, né, para forno a lenha. Então, quando você fecha aqui, você aumenta a pressão aqui dentro, ele vai jogar o ar para fora. Quando você abre,
o ar entra. É igual quando você pega uma garrafa vazia, você aperta ela e bota a boca dela dentro da água, vira de cabeça para baixo e bota dentro do negócio com água. Se ela abrir, essa água vai entrar. Por quê? Porque dentro da garrafa a pressão atmosférica ela é menor. Então a pressão atmosférica lá de fora vai empurrar a garrafa para entrar. É justamente o que acontece quando a gente beber algum líquido pelo canudo. Quando a gente bebe algum líquido pelo canudo, a gente puxa o ar que está ali dentro do canudo. Então está sem pressão atmosférica nenhuma dentro do canudo. O canudo está com espaço vazio. Então a pressão atmosférica que está em volta empurra o líquido e o líquido sobe pelo canudo. É uma coisa meio doida, né? Isso é física, tá, gente? Isso é biofísica, na verdade. Essa diferença de concentração. Dúvidas até aqui? Não? Tem alguém aí? É sessão espírita? Tem alguém? Alguma entidade? Tá todo mundo aí acordado? Tem alguém dormindo? Pra ver se ninguém botou nada no chat aqui. Bom, então continuando. Então aqui, ó, descrevendo mesmo esses processos, tá? A contração do diafragma, dos músculos intercostais, o diafragma baixa, ele vem para baixo, e o externo e as costelas se elevam. Então, uma observação aqui, externo, vocês vão falar assim, o professor burro escreveu errado. Não, externo é esse osso que tem no meio do peito. Esse osso é escrito com S mesmo. É justamente para diferenciar de externo de exterior. Externo de exterior é com X. O osso externo, ele é com S, justamente para diferenciar, tá, gente? Não escrevi errado, não. Os pulmões dilatam e aumentam de volume. Então, o pulmão ele vai aumentar de volume. Então, há uma diminuição da pressão do ar intrapulmonar. Então, a pressão aqui dentro diminui e o ar entra. Na expiração é o contrário. Quando fecha, né, você tem uma pressão ali dentro do pulmão e você acaba jogando o ar para fora. Agora, a importância de inspirar pelo nariz. O nariz, ele não é só um orifício de entrada de ar, como eu falei. Ele tem as suas funções. Primeiro, o ar ele precisa ser filtrado. Então, no nariz, tem vários pelos ali dentro do nariz que servem para filtrar o ar. Então, ele já retém impurezas do ar, como poeira. É o que vai formar a famosa meleca. Já que dentro do nariz, o nariz ele é umedecido, porque ele é bem mucoso. Então, tem as mucosas nasais ali, e essas impurezas do ar, elas vão grudar ali e vão gerar aquilo dali que a pessoa vai lá e limpa, vai no banheiro e limpa, tá? E duas coisas, o ar, ele precisa ser aquecido e umedecido. Então, pode ver que quando a gente está em clima de período seco, né, clima frio, em que o ar está mais seco, ocorrem mais doenças respiratórias, porque o ar ele tem que estar úmido, tem que ser umedecido. É lógico que também a umidade relativa do ar muito alta também causa uma série de problemas. E o ar ele é aquecido, porque aqui dentro, tá, do nariz, o nariz tem um monte de voltinhas aqui dentro, chamado de cristas, por onde o ar passa. Isso aqui não é um tubo direto, não. Ele tem umas vilosidades ali dentro, umas voltinhas, então o ar ele passa tipo como se fosse um labirinto para poder descer, que são os septos. Então ali dentro esse ar ele é aquecido e umedecido. E aqui a gente tem os alvéolos, o que acontece realmente com os alvéolos. Tá? Aí aqui, ó, é onde eu falei na outra aula, que até teve uma colega que perguntou em relação ao afogamento, é que, como eu falei que o ar tem que ser umedecido, então as paredes internas dos alvéolos, elas são úmidas, tem água. E a água, ela possui a característica, né, ela é uma das propriedades da água, que as moléculas têm a característica de adesão e coesão. Então, as moléculas elas têm a característica de quererem se unir uma à outra.
Então, as moléculas de água dessa ponta aqui, elas vão querer se juntar com essa daqui. E quando se junta, gruda e não quebre mais. Então, se isso acontecer, os alvéolos não abrem e não tem entrada do oxigênio. Então, o nosso corpo libera o líquido chamado surfactante, que quebra essas propriedades de adesão e coesão da água. Então, tem moléculas de água dentro do pulmão, tá? Dentro dos alvéolos, só que elas não têm essa propriedade e isso permite os alvéolos aumentarem. Então, quando a pessoa às vezes se afoga e acaba inalando água, porque a água foi para o sistema respiratório, aí ela vai aumentar isso aqui. Então, a água aqui dentro, nosso corpo não vai produzir surfactante suficiente, então os alvéolos eles não abrem. Então, por isso que dependendo da situação, dependendo do caso de afogamento, tá? A pessoa tem que tomar esse surfactante. Não é uma coisa que vai gerar problemas futuros, não. Só ali imediato, ali na hora mesmo. Então, a pessoa quando se afoga, o ideal é ela ir para o médico, sim, para poder ver se tem essa necessidade de injetar o surfactante. Então, vamos lá, para a gente encerrar aqui. Falando muito, já falei para caramba hoje, tô com a garganta aqui já coçando. Então, aqui, ó, nós temos aqui as hemoglobinas. Aqui é o sangue venoso. Pode ver que ele está com CO2, gás carbônico. Então, quando ele chega aqui nos alvéolos pulmonares, esse gás carbônico, por diferença de pressão também, tá? Porque aqui na corrente sanguínea vai ter mais gás carbônico do que dentro dos alvéolos. Esse gás carbônico vai para dentro dos alvéolos. E o oxigênio, como aqui dentro dos alvéolos vai ter mais oxigênio do que na corrente sanguínea, o oxigênio vai se ligar à hemoglobina. Ele vai se ligar à hemoglobina e vai ser transmitido ao longo do corpo. Agora um detalhe importante, que até aqui embaixo tem aqui diferente. Não confundam CO2, que é dióxido de carbono, com monóxido de carbono, que é CO. O monóxido de carbono, que você vai ver muito em fumaça de incêndio, ele tem uma grande afinidade com a hemoglobina. Então, por isso que existe uma grande preocupação quando a pessoa está em um incêndio. Então, mesmo que a pessoa esteja no incêndio, mesmo que ela não tenha sido queimada nem nada, eles acabam botando a pessoa num balão de oxigênio. Por quê? Porque o monóxido ali não é o gás carbônico, que o gás carbônico ele é produzido no corpo para ser eliminado. Ali, no caso, é o monóxido de carbono, que é o CO somente, não é o CO2. O monóxido de carbono ele tem afinidade com as hemácias. Então, quando ele entra aqui, por afinidade, ele se prende nas hemácias e é transmitido para o corpo. Isso vai causar asfixia e morte, tá, da pessoa. Então, por isso que é bom evitar. Tem gente que... isso acontece muito mais quando é criança, faz aquela brincadeira, começa a tacar fogo aqui, fica cheirando aquela fumaça. Cara, fumaça é um problema muito sério. Por mais que você não se queime, mas aquela fumaça ali, ela pode te causar uma série de problemas. Tá? Quando às vezes você vai para alguma região, assim, região dos lagos acontece muito isso, tá? Região dos lagos em locais, eu às vezes vou para um local lá em Arraial do Cabo que é bem afastado do centro. Então é rua de barro, quase não tem casa, aí o pessoal vai lá, capina o quintal, aí pega e taca fogo. Cara, a última vez que eu fui lá, assim que eu cheguei, o cara tacou fogo lá no mato, e o mato tava seco, pegou no loteamento e foi fumaça que a gente não conseguia nem respirar direito. Tá? Então faz mal, além de agredir a natureza, tá? Isso faz mal, porque essa fumaça é monóxido de carbono, não é dióxido de carbono. E a gente acabou por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá? Eu vou colocar depois essa semana, eu vou criar uma lista de exercícios, vou colocar lá na plataforma para vocês, tá? Vou botar lá na sala uma lista de exercícios para vocês fazerem de revisão.
Sexta-feira nós vamos ter a outra aula. Essa aula também vou botar gravada lá. Vou gravar, daqui a pouco vou jogar para o YouTube e vou botar a gravação lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vocês estão liberados, tá? Boa noite a todos, bom descanso aí, pessoal que deve ter trabalhado aí o dia inteiro hoje. E sexta-feira a gente se vê, tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, pode ir saindo da sala. Vou até parar a gravação aqui. E daqui